Fala rapaziada, uns avisinhos da gente começar. A primeira é que eu tenho um servidor no Discord agora, então se você gosta dos meus vídeos, ou se você é um youtuber pequeno, entra lá, vamos trocar uma ideia, vamos fazer loucuras, vamos dominar o mundo, vai ser irado. Segunda coisa, é que em outubro a gente vai ter vídeo toda terça e sexta, como você deve estar vendo, esse vídeo tá saindo na terça. Assista todos os meus vídeos. No dia 30 de agosto de 2024, eu lancei um vídeo chamado A Decisão que Arruinou Five Nights at Freddy's. Nele, eu dei minhas opiniões sobre a franquia e como parecia que ela finalmente estava seguindo uma direção boa depois de anos perdidos. Só que um comentário nesse vídeo me chamou muita atenção. Ele dizia: eles deviam parar de fazer joguinhos e spin-offs e focar num jogo realmente bom como um The Last of Us de FNAF. Deviam parar de querer agradar criança e adolescente. É melhor demorar anos pra fazer um jogo AAA e encerrar de vez com chave de ouro do que ficar arrastando de qualquer jeito. Entregar pra algum estúdio grande como a Naughty Dog e mudar pra um terror de ação. E eu tenho muitos pensamentos sobre essa opinião. E rapaziada, precisa de um take desses? Precisa de uma opinião dessas? A ideia de um FNAF meio The Last of Us, ela é incoerente com a própria ideia do que FNAF é. E a ideia de que fazer um AAA seria fechar com chave de ouro é absurda por motivos que eu vou explicar esse vídeo inteiro. Rapaziada, olha as coisas que vocês comentam nos meus vídeos. Pelo amor de Deus, mano. Eu sou o Pio e hoje a gente vai conversar sobre se existe uma forma certa de se fazer jogos. E não tem lugar melhor para começar do que o próprio... Desenvolvido pela Naughty Dog e lançado dia 14 de junho de 2013, The Last of Us é um marco na história dos videogames. E antes de eu começar a falar meus problemas com o jogo, eu preciso citar as coisas legais dele, porque eu gosto de The Last of Us. Talvez pareça o contrário, mas eu gosto. A história do jogo é linda, os gráficos dele são irados, ele carrega muito significado, e ele tem uma lore de mundo muito legal. Eu adoro a forma que ele aborda o tema de família e de se reencontrar mesmo quando tudo tá uma merda. E o lugar onde a gente pode ver a genialidade desse jogo em ação de forma mais clara é na história. A história segue dois protagonistas, o Joe e a Ellie, que por causa de uns BO acabam presos juntos em uma missão pra levar a Ellie até um lugar onde eles podem encontrar uma possível cura pro vírus zumbi que se espalhou por esse mundo, já que a Ellie é imune a esses zumbis. E é uma história muito fofa. Você vai vendo esse homem traumatizado e cansado e amargurado pelo mundo, lentamente se abrindo por causa dessa menininha que é inocente e brincalhona. É um amor. Ele é aquele tipo de obra que te dá esperança de que o mundo pode ser bom. A trilha sonora dele é incrível e eu, às vezes, na calada da noite, boto aquelas playlists de 1 hora de música de ambiente de The Last of Us pra tocar, é gostosa. Dito isso, o jogo tem problemas, e muitos. Meu maior problema com The Last of Us reside no fato de que ele é essencialmente um jogo pra quem não joga videogame. Ele tá mais preocupado com ser um filme do que com o fator interativo que existe na alma do que é um jogo. Um ótimo exemplo disso são as cenas de combate, que em sua maioria não parecem se integrar na história, e sim pausar ela pra que você possa fazer alguma coisa. Como se eles se lembrassem que estão há tempo demais numa cutscene e falassem: putz, papo reto, os caras têm que jogar. É um RPG de mesa onde o mestre tá brincando sozinho com os NPCs e de vez em quando ele lembra que os jogadores têm que jogar também. É um jogo que parece ter vergonha de ser um jogo e que queria muito ser um filme. E pô, fico muito feliz por eles. A série é muito boa, melhor que o jogo até, mas tem um motivo. Eu tô falando tanto de The Last of Us porque eu preciso que vocês entendam que esse jogo tem valor, ele é bom. Eu entendo por que alguém pensaria que adaptar uma franquia pra ser mais parecida com esse jogo que é bom, no papel, seria uma boa ideia. Eles deviam parar de fazer joguinhos e spin-offs e focar num jogo realmente bom como The Last of Us. Eu me pergunto o que ele quer dizer com jogos bons. Jogos AAA, os famosos AAA, são jogos de grande orçamento feito por grandes estúdios, que geralmente puxam o que significam ser um jogo pra frente, com níveis de detalhe assustadores e mecânicas que nunca foram vistas antes, pelo menos na teoria. Jogos são uma das indústrias de entretenimento mais lucrativas do mundo, num nível absurdo, rapaziada. Só em 2023, eles faturaram 183 bilhões de dólares. Pra tu ter uma ideia, a bilheteria de cinema mundial em 2023 foi de 33,9 bilhões de dólares, o que ainda é muita grana, mais grana do que a nossa cachola consegue compreender, mas tem uma diferença assustadora entre essas duas indústrias. E como qualquer indústria que faz muito dinheiro, ninguém vai querer arriscar isso por causa de integridade artística. O mundo, meus amigos, é dividido entre dois tipos de pessoas, os artistas e os empresários. E todo mundo tá num espectro entre esses dois lados, alguns estão mais pro meio, outros estão mais pros extremos, mas todo mundo tá aqui. Quanto mais de um lado você tá, menos você vai conseguir compreender o outro, e menos você vai poder ver valor nas coisas que ele vê valor. A ideia de puxar o que arte quer dizer, a ideia de poder mudar o que jogos significam, não tem valor para grandes empresas, porque risco pode gerar menos dinheiro e o mundo da incerteza não dá lucro. Será que a vida era mais fácil quando ser artista não era sobre se expressar, e sim sobre pintar homem rico? Não sei, eu não tava lá. Se alguma entidade imortal tiver por aí e quiser me contar como é que era o mundo antes do capitalismo, comenta aí embaixo. Eu imagino que você consiga saber onde que eu tô nesse espectro, ou pelo menos deduzir pra qual extremo eu caio. Espera só meu vídeo de terror de mascote sair pra você ver.
Por causa disso, jogos AAA nunca foram exatamente os meus favoritos. Eu gosto de histórias boas, então é claro que eu gosto de muitos deles, eu não sou imbecil, não é como se jogos AAA fossem anti-arte. Você não pode olhar pra Red Dead Redemption 2 e dizer que isso não é uma das obras de arte mais mágicas que já tocaram a Terra. Meu objetivo aqui não é cuspir nenhum desses jogos, mas mostrar que em jogos AAA você não vai conseguir encontrar revoluções que puxam pra frente o que quer dizer ser um jogo, a não ser no departamento gráfico. E se você liga pra gráficos hiperrealistas acima de qualquer outra coisa, eu quero que você saia do meu vídeo agora. Sai daqui, sai daqui. E um jogo que encapsula muito bem as minhas experiências com jogos AAA no geral, tanto as mais positivas quanto as mais negativas, é Cyberpunk 2077. Lançado em 2020, publicado e desenvolvido pela CD Projekt Red, Cyberpunk é um jogo que descarrilhou a minha vida nos últimos anos e que eu nunca... Sabe quando um jogo altera permanentemente a química do seu cérebro? Eu tenho os cartão postal do jogo, eu nem tenho cópia física do bagulho. Ou seja, o que eu tô tentando dizer é que o meu relacionamento com Cyberpunk é complexo. E eu já tinha de tudo pra gostar mais desse jogo do que, por exemplo, The Last of Us, porque ele é um RPG. Eu tenho mais controle sobre a narrativa e sobre o que acontece no mundo. Ele tem quests e side quests e coisas que eu posso fazer. Por ser mundo aberto, eu tenho mais liberdade para me movimentar, e as coisas que eu não tenho tanto interesse, eu não preciso me submeter a. E eu entendo que isso é questão de gosto pessoal, mas o meu ponto aqui não é tentar falar que RPGs são melhores que jogos narrativos. Ambos esses jogos só podem existir sendo AAA no escopo e do jeito que eles são. Mas Cyberpunk é famoso não por ser um jogo bom, mas pelo seu lançamento conturbado. O que você achou da minha caneca de sou apaixonado por você? What? Cyberpunk lançou quebrado, muito. Em um dos lançamentos mais confusos e polêmicos da história, esse jogo entrou pra memória das pessoas de uma forma horrível, e a qualidade do jogo em si, do que eles queriam que ele fosse, não importava. O que chegou na mão das pessoas era um jogo quebrado e que não funcionava direito. Pessoas não conseguiam nem terminar ele de tão confuso e de tão bugado que ele tava. E foi justamente esse caos inteiro que me fez querer olhar Cyberpunk. Eu queria ver o quão grande era o incêndio, e aí eu me apaixonei pelas chamas. E aí, eu sou o Pio do Futuro, eu esqueci de fazer um conector aqui, mas o que eu ia dizer é que o momento que fez eu me apaixonar por Cyberpunk não foi nem exatamente da quest principal, mas sim uma side quest. Em um determinado ponto da história, a gente conhece a Evelyn Parker, que introduz a gente pra Judy. Eu amo a Judy Álvares e tudo que vem com a questline dela. Eu gosto muito do jeito que a história principal introduz ela, como ela é essa inventora de neurodança, que é tipo um conceito dentro do mundo do Cyberpunk, onde você bota tipo um mini óculos de VR e você é colocado em memórias que foram gravadas de outras pessoas a partir de chips que eles têm na cabeça. Ela basicamente faz essas experiências de VR que enaltecem os seus sentidos. E eu acho esse conceito muito legal. E eu gosto muito como a questline da Judy usa desse conceito de neurodança pra estabelecer o quão distópico e cruel é esse mundo e a cidade de Night City no geral. A história da Judy me quebra particularmente, e spoilers pra Cyberpunk 2077, um jogo que saiu 4 anos atrás. A Evelyn, que é a melhor amiga dela, se mata. Você tem essa cena onde você, tipo, sai pra fazer uma parada, vai fazer as suas missões, e a Judy te liga uns dias depois, desesperada. Você vai até a casa dela, e a Evelyn tá morta na banheira. E a Judy tá completamente destruída, chorando, ela não sabe o que fazer, e ela liga pra ambulância, e eles basicamente mandam ela guardar o corpo por mais de um dia, porque ela não tem dinheiro suficiente. E esse é o meu maior problema com Cyberpunk. Isso ainda é um jogo AAA, isso foi feito por uma mega corporação. Esse jogo é uma lição completamente irônica de grandes corporações atrapalhando obras de arte pra ganhar dinheiro. O jogo nasceu quebrado, mas ele em si é um jogo com uma mensagem muito anticorporativa. E eu não consigo não amar a obra de arte em si. A quest da Judy continua após a morte da Evelyn, e você conhece pessoas do passado dela, você eventualmente visita a cidade onde ela cresceu, ou pelo menos o que era essa cidade, já que por causa de grandes corporações, a cidade foi inundada, e ela nada com você nos destroços submersos, e ela te mostra os lugares onde ela cresceu, agora abandonados e debaixo do mar. E nessa missão, eu me apaixonei por essa personagem. Ela é
maravilhosa, eu adoro todo o conceito dela, eu adoro tudo que ela representa. A quest da Judy, personagens como o Jack e qualquer outro personagem relevante de Cyberpunk tem histórias tão detalhadas e que fazem tão parte desse mundo e que são tão diferentes, mas que você consegue ver que é parte de um mesmo todo, que todos eles são vítimas dessa entidade sobrenatural que é Night City, essa cidade hostil e até maligna, mas que não deixa de ser charmosa, chamativa, e tal como uma sereia, ela canta e ela te atrai. E ela te promete coisas incríveis. E às vezes você se deixa escutar. Mas Cyberpunk ainda é um jogo AAA, no melhor e no pior. Cyberpunk não foi vendido como um RPG. Cyberpunk foi vendido como o RPG. O jogo que ia mudar o que ser um videogame significava. Um dos jogos mais ambiciosos de toda a história. Mas isso não era os desenvolvedores. Isso era a equipe de marketing tentando vender um produto a partir de um sonho. Cyberpunk nunca vai ser o jogo que eles prometeram, porque o jogo que eles prometeram é impossível. E não importa o quão bom Cyberpunk seja ou o quanto eu ame esse jogo, ele foi construído em cima de mentiras e de falsas expectativas, e ele nunca vai ser o que prometeram. E isso não é justo com ninguém, nem com os artistas que trabalharam nesse jogo, nem com os programadores que deram alma e lágrimas, em alguns casos sangue e a sanidade deles, nem com o público que esperou esse jogo por anos, nem com o público que amou ele depois. E esse é justamente o meu problema. Jogos AAA são uma indústria. A arte vem depois. E aí surge uma nova pergunta. Se não é nos grandes jogos que a gente vai encontrar os experimentos e as coisas novas, onde é? E aí, meus amigos, tal como um mercador de RPG de mesa escondido dentro de uma cabana abandonada em uma cidade de cunho duvidoso cujo mercado negro tá acontecendo, eu abro pra vocês a minha jaqueta e mostro diversos itens da minha coleção, obtida durante anos em todas as minhas viagens pelo mundo. Eu lhes apresento os jogos indies. Depois que Undertale destruiu completamente a minha vida em 2015, eu me vi obcecado por jogos indies e resolvi desbravar esse mundo, o que me levou a conhecer jogos esquisitos e experienciar coisas que eu só posso descrever como eu nunca mais fui o mesmo. Desde então, eu tenho seguido esse universo de perto, acompanhando o máximo de lançamentos que eu posso e que minha carteira permite, e me apaixonando de novo, experimentando mundos que eu não sabia que eram possíveis e que eu não sabia que precisava, provando assim que o amor não tem limites e que um coração partido não é representativo do meu futuro, que confiar não é um erro e que você pode sim esperar o melhor das pessoas. Eu não sei como é que isso vai parar. E uma coisa que me admira muito no cenário indie, que o AAA simplesmente não consegue representar, pelo fator de ausência de risco, a gente já falou sobre, é o quão versáteis os jogos indie são. Seja os corredores sombrios dos terrenos do Ancestral em Darkest Dungeon, ou as infestadas ruas de Dead Cells, seja lá que porra tá acontecendo em Numinique ou Everhood por inteiro, sempre que eu abro um jogo novo eu não sei o que esperar. Uma das maiores razões disso é que, diferente de filmes e quadrinhos que tiveram sim suas evoluções, mas que funcionam de forma razoavelmente similar a como é hoje em dia desde sempre, jogos começaram como algo completamente diferente do que eles são hoje. Isso daqui é um filme de 30 anos atrás comparado com o de hoje, e isso daqui é um jogo de 30 anos atrás comparado com o de hoje. É muito diferente. É difícil até dizer que eles são a mesma coisa. Tem esse livro, Um Ano com Apêndices Inchados, o nome. Nele tem uma frase onde o autor diz: seja lá o que você acha estranho, feio, desconfortável e nojento de uma mídia nova, isso com certeza vai virar sua assinatura, e vão ser emuladas assim que puderem ser evitadas. E essa frase meio que é o ponto-chave do vídeo inteiro. São nos indies que os desenvolvedores experimentais, com sonhos e ambições diferentes do que o público geral espera, encontram conforto. É neles que você tem pessoas casualmente trazendo de volta à vida gêneros que estavam mortos há 20 e 30 anos, como foi com Stardew Valley e os simuladores de fazenda, que viraram uma avalanche assustadora ali por volta de 2022, 2023. Tudo que a indústria principal deixa pra trás é eventualmente abraçado por pessoas que cresceram amando essas partes do que é um jogo. E isso leva esses gêneros que outrora seriam abandonados pra outros patamares, e usam quem veio antes de plataforma pra alavancar histórias que nunca seriam contadas de outras formas. Porra, os mascotes de jogos de plataforma 3D, que foram a definição do que era um videogame por anos, hoje em dia existem em maioria no mercado indie. Porque de grande ícone mesmo, você só tem o Sonic e o Mario. E o Sonic passou uns 10 anos em coma de tanto crack que ele fumou. E é justamente por isso que esse comentário me deixou incomodado ao ponto de fazer um vídeo inteiro. Apesar de ambos caírem no mesmo termo guarda-chuva de jogos, AAA não são os jogos de verdade. E o fato de que ainda tem gente que acredita nisso é no mínimo estúpido. Isso é tipo dizer que os filmes da Marvel são filmes de verdade, porque eles têm uma quantia assustadora de dinheiro investida neles. Não é a quantia de grana investida, os dubladores e atores, o tipo de gameplay que um jogo tem que define o valor dele, e sim a
execução. Esses jogos são reflexões de pessoas e os melhores deles conseguem mostrar isso pro telespectador. Jogos como The Last of Us tem alma? Tem. Mas também tem a mão dos engravatados ali, se certificando de que esse jogo vai dar lucro. E não tem nada de errado em querer lucro com seus jogos. Porra, eu amo fazer arte, mas o meu objetivo principal com o Agapinho é fazer dinheiro para que eu possa tanto viver produzindo meus vídeos, quanto só aproveitar minha vida. Eu preciso de dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista e que é cruel, onde você não tem valor só por existir. Você precisa se provar para poder comer. E qualquer um que é corajoso o suficiente para tentar viver a sua vida de algo íntimo e arriscado como arte, como um jogo, mais do que merece ser parabenizado. Não existem jogos falsos. Você pode encontrar valor no mais estúpido dos jogos de piada, em jogo de hentai, no mais ganancioso dos jogos AAA. E eu acho isso legal, eu acho isso lindo. Isso quer dizer que eu sempre vou ter paciência para encontrar significado em todos eles? Nem fudendo. Você não vai me fazer encontrar valor artístico em Overwatch 2, por exemplo. Mas às vezes, outras pessoas podem te mostrar por que isso importa para elas. E mesmo que você ainda discorde, você pode entender melhor e apreciar mais. E só pra deixar uma coisa clara, rapaziada, esse vídeo não é sobre o comentário, não me importa sobre o comentário em si, vocês podem comentar a merda que vocês quiserem aí. O meu ponto é que esse comentário abriu a oportunidade pra eu ter uma discussão muito legal que eu quero ter há muito tempo, e aí eu usei ele de gancho. Então, se o cara que comentou tá vendo esse vídeo, um beijo pra você aí, se inscreve no meu canal. E não vai ninguém encher o saco do canal. De qualquer forma, eu sou o Pinho e muito obrigado por assistir. A gente se vê sexta-feira se o meu PC não resolver pegar fogo.